É interessante como os padrões eles se repetem no xadrez. A gente tem aqui novamente a variante do cavalo E2, que a gente abordou no último vídeo, e eu quero mostrar para vocês mais sobre o tema do sacrifício do peão de E6 por meio do lance F6, que é um sacrifício muito recorrente na francesa, galera. Você precisa entender esse sacrifício para poder jogar bem a sua francesia, tá bom? Então, ó, seguir o C5 é uma partida minha, mais uma vez, contra um jogador de 2327 no Lichess. Cavalo C6, cavalo F3, aqui ele não joga com o lance F4, ele opta por um desenvolvimento mais rápido, né? Esse lance tem os problemas também. Depois do lance A3, a gente já sabe da variante do avanço o motivo do lance A3. Você poderia se questionar se aqui o lance C4 é bom. Só que eu não gosto do lance C4 nessa posição, porque na verdade quem vai. Na verdade não tem problema nenhum. A tensão central, né, que ela favorece a gente. Essa é a questão, né? Por ele ter gastado vários tempos nessa manobra de cavalo, a tensão central não está favorecendo ele. Esse A3 não vai ser benéfico para ele. Ele vai ser um lance que vai favorecer a gente. Segue bispo E7. Depois disso, o cavalo F4. Observa, vem os temas que vão acontecer aqui. Peão captura. A5, o lance temático para evitar o B4, se você for observar, tá? Evitar ideias de B4 do branco. Então eu já evito esse tipo de ideia. E depois de um lance como H4, tentando ideias de ataque, eu joguei A4, fixando. Ele joga G4, tentando um ataque adoidado, vamos dizer assim. Segue roque e ele joga bispo D3. A questão aqui é que ele tá tentando planejar um ataque no flanco rei, mas o rei dele ele tá no centro, desguarnecido, né? De defesa, de peões. E ele também já criou muitas debilidades no flanco rei por ter avançado muitos peões. Então, olha o lance que eu vou jogar e que é o lance temático da francesa. Não só o sacrifício do peão, que na verdade a gente vai recuperar, mas o sacrifício de qualidade. O lance F6, cavalo captura E6, olha que partida bonita, tá? F captura E5, temático. Cavalo captura F8 e aqui eu jogo bispo toma F8 e a posição das pretas ela é saudável demais. Na verdade, eu diria já que as pretas já têm vantagem. Depois de bispo C2 defendendo o garfo, a gente joga o lance E4 e olha como que o jogo das pretas é fácil. Já tá caindo o peão. Então aqui seguiu. Eu nem capturei o peão, né? Eu joguei cavalo F6 primeiro porque eu defendo o peão de H7 para não tomar nenhum tema tático, ataco esse, ataco esse. E eu pergunto para ele, como é que você vai defender todo mundo? Ele joga bispo para casa de E3 aí, bispo captura, a posição dele já é totalmente cheia de buraco, ó, cavalo A5, e aí ó, cavalo entra em C4. Ou seja, o sacrifício de qualidade aqui ele foi mais do que compensado. Thales, você foi criativo demais. Não fui, galera. Eu simplesmente conhecia esse padrão. Isso que faz realmente um jogador crescer, conhecer os padrões. Então aqui, essa posição, vamos só dar uma passadinha, só para falar para vocês quanto que o computador dá, ó. O computador dá, pessoal, 5 pontos de vantagem pro preto. 5.2, ele tá aqui marcando, ou seja, uma vantagem absurda para as pretas, mesmo o branco tendo vantagem material. Por quê? Porque o rei ele é o mais importante. Depois do lance bispo D6, eu vou aqui simplesmente manobrando as peças, nem preciso ir com muita velocidade. Ele já toma um tema tático que é cavalo toma 3, já tá com material menos. E aí, já tá perdido aqui, né? Já tem vantagem material. Dama E5 e rola padrões aqui de checkmate. Depois de bispo E5 e bispo para casa de D2. Tá rodando um monte de padrão de checkmate. O rei dele tá destruído. Então, esse tema que eu queria mostrar para vocês. Eu usei só uma vez? Não, galera. Vamos lá, só para vocês verem. Tem mais uma partida aqui que, na verdade, não é o mesmo tema, mas é um outro tema que é recorrente, que é o sacrifício de peça. Olha que legal. Em 4 e 6, nós temos aqui a francesa de novo. Ele joga o mesmo cavalo D2, C5, C3, cavalo para casa de C6, cavalo F3, a mesma linha nós temos, e eu jogo F6 direto nessa posição, que também é o lance jogado. Ele segue com o cavalo F4, claro que aqui eu fiz, na verdade, uma ordem um pouco errada, né? Porque ele tá entrando e eu não tô com a torre em jogo, não tá a mesma coisa. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês um outro tipo de sacrifício, né? Que é outro sacrifício temático, que é o sacrifício do cavalo, ó. Cavalo toma E5, peão toma. E olha essa posição, eu tenho 2 peões. E galera, eu vou dizer pra vocês, o computador ele dá uma pequena vantagem para as brancas, ou seja, eu fui impreciso na abertura, mas
Isso nem deu uma vantagem, uma posição vitoriosa pro branco, né? O branco tem uma pequena vantagem, mas eu vou dizer pra vocês que eu acho que, na prática, quem já tá melhor aqui é as pretas, tá? Porque, ó, esse centrão móvel aí, segue aqui dama B6 ainda, dama B3 oferecendo a troca de damas, eu recuso, porque eu tô jogando por um jogo dinâmico, bispo B5, roque, bispo captura, peão toma, ele ainda me ajuda, né? Mais um peão pro centro, eu tenho aqui 2 peões pela peça e o meu centro, ele é móvel e eu acho que ele tá no sal nessa posição. Roque curto seria um problema, porque tomaria E5, estaria caindo em H2, tomaria E4, né? Por exemplo, roque curto, seguiria, por exemplo, E4, o cavalo volta, tá caindo em H2. Então ele joga o lance roque longo, que, na minha opinião, também tem muitos problemas. Aí olha como que o jogo é fácil com essa massa central. Aqui eu chego com esse meu bispo na casa de D3 e ele já devolve material, ou seja, a desvantagem material ela nem existe mais. A gente tem aqui torre por 2 peças, mas eu tenho um peão a mais. Geralmente as 2 peças são melhores? Sim, mas nessa posição as torres, na minha opinião, são melhores, principalmente por conta da massa central, né? O peão a mais que eu tenho é simplesmente um peão central. E olha como que ele vai andando. Eu vou mexendo a dama. Olha como é que chegou aqui já os peões bonitinhos, controlando as outras casas. Os cavalos dele com muita dificuldade de encontrar casas boas para entrar no jogo. Ele segue com F3, eu capturo, o cavalo toma. E aí já vai rolando um monte de tema tático aqui, né? Porque eu ameaço torre toma cavalo. E ameaço às vezes também temas táticos do bispo. Ele joga bispo F4 e ele já jogou pro A. A partida praticamente aqui ele está totalmente perdido. Porque agora eu ganhei mais um peão. Defendo simplesmente o ponto de C6, reagrupo e ele tá com problema seríssimo. São 2 peões agora, as colunas estão abertas. Na minha opinião, aqui as torres, elas são, a torre que eu tenho a mais, né? Ela é muito mais forte do que os 2 cavalos dele. Caiu mais um peão, 3 peões aqui. Para encerrar, cai a casa inteira praticamente, né? Porque cai a torre, né? Se ele joga, por exemplo, algo como dama para casa de E3, eu posso jogar torre toma. E depois de algo como cavalo toma, eu posso jogar torre cheque, né? E vai ser simplesmente checkmate, ele vai ter que voltar a dama. Então, mais ideias táticas aí pra você, dessa variante clássica, pra você conhecer melhor essa estrutura, tá bom? Variante clássica que é muito rica de estudo, beleza? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.